Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença, Fernando, Arthur, Romário. Me digam aí, por favor, se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, para que a gente possa começar o nosso assunto de hoje, nosso assunto da semana, que eu acredito que seja de grande importância para que possamos aí manejar de uma forma saudável sobre uma patologia tão grave, né, que acomete tantas pessoas e que mundialmente, né, não é uma patologia específica de uma região, de uma cultura, de um grupo. É uma patologia que realmente é grave em qualquer momento da vida, em qualquer situação da vida, em qualquer região, né, do mundo. Então é um tema que eu escolhi até pela demanda que está surgindo aí, que as pessoas estão me procurando para orientação, para que eu possa aí dar um direcionamento para como elas podem manejar e como que elas podem articular sobre um tema dentro das suas casas, dentro das suas empresas, dentro dos seus escritórios, dentro das suas relações. Então é importante que a gente possa olhar, né, esse tema com bastante cuidado, com bastante carinho, para que a gente não caia no senso comum. Então me fale aí se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, para que eu possa aí começar o nosso assunto tão importante, né? Então acho que é isso aí que a gente vai começar. Célia, obrigado pela presença. Me fale aí, C. Galhardo, me diga aí seu nominho para que eu possa poder dar o boa noite para você, né, com o seu nominho, para que seja aí um boa noite direcionado, que é assim que eu gosto, né, gente? Quem me conhece sabe que eu gosto de direcionar o nome, gosto de saber com quem eu tô conversando, até para que as coisas fiquem mais próximas, né, gente? A tecnologia, ela já traz aí, Dani, obrigado pela presença. A tecnologia, ela traz esse benefício pra gente, mas a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ter esse tipo de afastamento, porque não é só porque estamos aqui online que vamos também se relacionar de uma forma fria, né? Carla, obrigado pela presença, Carla. Né? A Carla é a primeira vez que tá aqui, se eu não me engano, né? Carla, acho que é nutricionista, então obrigado pela presença. E tava falando, Carla, que nós vamos falar hoje de um tema muito importante que acomete tantas famílias, tantas empresas, tantos grupos, né? E é mundialmente. Então, as dificuldades e obstáculos no tratamento das dependências é um tema que eu escolhi trazer devido à própria demanda que eu venho recebendo aí nos últimos tempos, principalmente após aí a questão da pandemia, né? Durante a pandemia foi algo que assim a gente está percebendo e está vendo, né? Quando a gente fala de dependência, quem me conhece sabe que a minha abordagem da análise psicodramática, eu trabalho com a dependência como um vínculo compensatório baseado no anestésico. Então a dependência, ela vem para anestesiar. E é isso que a gente precisa olhar. Como que esse anestésico, ele está aí contribuindo para essa dificuldade de parar esse uso, para dar dificuldade de parar esse comportamento. Porque quando a gente faz dependência, a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma patologia. Eu não trato as caixinhas, como eu sempre falo, né? Eu não trato as caixinhas, eu trato a patologia, que é a dependência. Ou seja, eu trato o ser humano acometido de uma patologia tão grave. Então, às vezes eu ouço pessoas dizendo: ai, André, mas eu só bebo cerveja, eu não bebo pinga, né? Eu só fumo maconha, não cheiro cocaína. Regina, obrigado pela presença. Eu só cheiro cocaína, eu não uso crack. Então a gente vai vendo alguns discursos colocando como qual que é menos grave do que o outro. Não existe. Eu sempre falo, quando eu trago aqui para vocês sobre dependência, vocês sempre vão ouvir eu falar dessa comparação. Não existe diabético de beijinho, diabético de brigadeiro. Diabético, ele é diabético.
É a mesma coisa a dependência, minha gente. A dependência, ela é única. Não importa para onde que essa dependência vai. Se é uma dependência química ou se é uma dependência não química, tá? E as dependências não químicas também são muito negligenciadas quando a gente não olha para ela. Na questão das compras, na questão do sexo, na questão do trabalho, na questão alimentar, na questão dos jogos, na questão da internet, na questão dos videogames. Então, assim, são comportamentos, né, dentro da dependência não química que pouco é visto. É banalizado. A dependência, no geral, muitas vezes é banalizada. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente encontra. A banalização que é encontrada diante da dependência. O que a gente ouve muitas pessoas trazerem, principalmente quando as pessoas já estão estafadas, já estão desconfortáveis, já estão bastante desanimadas de anos, né, tentando fazer aí com que o Grazi, obrigado pela presença, tentando fazer com que seu ente ou com que seu funcionário pare aquele comportamento, ou seja, está desacreditado, né? Então, quando isso acontece, as pessoas já estão no limite de quê? Olha, não adianta mais, não tem jeito, né? Rosilene, obrigado pela presença. Então, que acontece? Existe aquele discurso de que, para quando quer, se não parou é porque é um vagabundo, é um pilantra. Rodrigo, obrigado pela presença. Então, a banalização e como é tratado, e como que é visto, como que é olhado a dependência, é bastante triste. Por quê? Porque isso vai o quê? Vai agravando o próprio quadro harmonioso das relações. As relações já estão quebradas, as relações já estão truncadas. E a própria relação do paciente com ele mesmo. Então, eu não estou dizendo que nós temos que passar a mão na cabeça. E eu sempre falo, ninguém escolhe ser doente. Mas a qualidade de vida saudável é uma escolha da pessoa. Então, nós vimos aí, nessa semana, um caso bastante triste de uma pessoa dentro de um condomínio maltratando o motoboy, né? Então, o modo que maltratava aquele motoboy, ofensivamente, agredindo verbalmente. E aí o argumento que a família trouxe é que esse paciente, ele trata-se de um transtorno psiquiátrico, que é a esquizofrenia. E aí, como se isso justificasse. E não dá pra gente justificar o que a gente faz diante de uma patologia. Não adianta a gente pegar e reforçar tal comportamento. Se o paciente, ele não tem condições de arcar, de se responsabilizar pelos seus atos, existe um tutor. Quem é esse tutor? Quem é esse responsável desse paciente? É o pai, é a mãe, é o tio, é o irmão, é o Estado? Alguém tem que ser responsável desse paciente que não tem condições de se responsabilizar por ele. Então, se algo acontecer, Juscelma, minha linda, obrigado pela presença. Se algo acontece, esses responsáveis têm sim que se responsabilizar. Por que aquele paciente, né? Por que aquela pessoa que deveria estar em cuidados não deveria estar sozinha na rua, não deveria estar sozinha e no ambiente em que se coloca vulnerável? Por que esse adolescente, ou esse adulto, ou essa criança, não importa, mas por que aquele paciente, ele estava ali, já que eu tenho um tutor? E se eu não tenho um tutor, porque eu tenho condições de me se responsabilizar dos meus atos, das minhas escolhas, das minhas decisões, eu tenho sim que ser responsabilizado pelos meus atos. Então, não dá pra dizer, porque eu faço tratamento psiquiátrico, eu posso sair gritando com as pessoas, posso sair ofendendo, posso sair matando, posso sair agredindo. Não dá pra aceitar esse tipo de argumento. Não dá pra aceitar esse tipo de posição das pessoas, mesmo que seja uma patologia tão grave, mesmo que sejam situações tão graves que acometem, obviamente, a própria pessoa dentro da psiquiatria. Então, a dependência é a mesma coisa, né? Eu preciso
olhar a dependência como algo que a se tratar. Então a dificuldade que a gente tem, né, como eu falei, é essa banalização, esse olhar crítico negativado diante da dependência. Então, como eu já falei em uma live, quando alguém tem um diagnóstico de câncer, um diagnóstico aí de diabetes, de hipertensão, ela é acolhida. As pessoas acolhem, as pessoas querem cuidar. Agora, quando ela tem um diagnóstico de dependência ou de alguma patologia psiquiátrica, as pessoas elas olham com outros olhos. Elas olham com olhos preconceituosos, discriminatório, né? Cida, obrigado pela presença. E isso é muito triste. Eu preciso conhecer, né? A questão do medo, né, da ignorância, na verdade a ignorância, que é a falta do conhecimento, elas nos traz medo. Medo do quê? Do desconhecido, porque eu não conheço. Eu fantasio e não dá para eu ficar ouvindo o que dizem. Como eu sempre falo, eu trabalho com a ciência, eu sou cientista, então eu não trabalho com achismo. E o que eu vejo no senso comum são as pessoas olharem com achismo o que elas acham. Ah, comigo nunca aconteceu isso. Ah, eu conheço pessoas, mas que nunca aconteceu isso. O ser, ele é individual. Eu preciso olhar individualmente. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua característica, cada um tem sua personalidade, cada um tem suas circunstâncias, cada um tem a sua vida. Então não dá para eu colocar todo mundo no pacotão. Então, um obstáculo que a gente encontra realmente é esse receio do paciente trazer, né, do paciente se colocar na conscientização de que eu preciso dessa ajuda, que eu não estou dando conta. Thales, obrigado pela presença. Que eu não estou dando conta daquele uso, que eu não estou dando conta daquele comportamento. Então, isso se torna um obstáculo muito grande, porque enquanto o paciente não assumir que eu não estou dando conta, que ele está adoecido, fica realmente difícil e complicado ele procurar um tratamento. Que realmente, gente, se você não acha que você está doente, quem vai procurar um tratamento, gente? Quem vai no médico se achar que não está doente? Eu vou no médico só para passear. Não tem como. Então, se eu não assumo que eu estou doente, óbvio que eu não vou procurar um tratamento. E muitas vezes, a família que vem na frente do paciente. Que é normalmente a empresa que vem na frente do funcionário. Porque o funcionário, o paciente, ele não está angustiado. Por que ele não está angustiado? E aí que eu tenho que olhar, né? Porque, Joelma, obrigado pela presença. Porque muitas vezes nós estamos reforçando tal comportamento. Quando eu vou lá e negligencio as limitações que são necessárias diante de um comportamento, diante de uma patologia, diante dos comportamentos que são desencadeados pela patologia, eu também sou responsável. Então veja, eu vejo família que há 20 anos o seu familiar pede dinheiro para ir comprar determinada coisa e ele nunca vai lá e compra aquela coisa. Ele vai lá sempre fazer o uso. E há 20 anos eu continuo dando dinheiro. Eu estou reforçando esse comportamento. Essa é uma dificuldade que a gente encontra da família se posicionar. Porque posicionamento, gente, não significa falta de amor. Limite não significa falta de afeto. Né? Então isso é muito triste quando a gente vê a família vai adoecendo a ponto que a gente chama de codependência, a ponto de não conseguir se desvincular dessa relação doentia que esse ente querido traz. Como eu já ouvi muitas famílias também dizer, André, às vezes é melhor o meu marido usar a maconha em casa do que ser pego na polícia na rua. Às vezes é melhor o meu marido, meu filho usar cocaína em casa do que a polícia pegar ele na rua. Então o que acontece? Eu começo a facilitar esse uso dentro de casa. Eu começo a fechar os olhos dentro da empresa, porque aquele funcionário ele é bom e eu não quero perder aquele funcionário. Então o que acontece? Eu finjo que eu não estou vendo.
e aí o funcionário, ele está dentro da empresa, ele faz uso dentro da empresa, mas ele me dá resultado. A Regina colocou aqui, pelo contrário, limites indica amor, preocupação. Com certeza, Regina, eu sempre falo isso, o limite, ele é necessário. O limite é onde eu separo o eu do outro, né? Eduardo, obrigado pela presença. O eu do nós, né? O eu do grupo. Então, o limite, né? Eu dando o limite ou o outro dando esse limite, tá, minha gente? Ele é importante e necessário para quê? Para que a gente possa ter uma relação saudável e uma relação transparente. Olha, até aqui eu posso ir, daqui pra frente eu não posso ir. Até aqui você pode ir, pra cá você não pode ir. E a falta disso é onde negligencia. Um dos modelos aí para se explicar a dependência, claro, gente, sempre que eu vou falar inconsciente, tá? E a terapia é para isso, o processo terapêutico é para isso, para trazer o inconsciente para o consciente, para que o paciente ou a família, ela tenha o quê? A percepção do comportamento e da dinâmica dela, da postura dela diante das relações, da postura deles diante dessa patologia. Então, muitas pessoas, o que elas fazem? Elas começam a desenvolver comportamentos em que eu entro, né? Eu entro na manipulação, eu entro no controle que o outro tem sobre mim. Então, o outro, inconscientemente, lógico, já percebe que é desse jeito. Se eu falar desse jeito, eu sei que meu pai vai me dar dinheiro. Se eu falar daquele jeito, eu sei que meu chefe vai deixar eu sair mais cedo. Então, eu vou manipulando o outro, porque faz parte da dinâmica das dependências. E você vê que é tão claro isso, a questão da dinâmica, da manipulação, do controle, como eu falei, há 20 anos o dependente fala uma coisa e a família acredita. A empresa acredita, o marido acredita, a esposa acredita. Né? Por quê? Porque vem a fé. Né? Eu venho no acreditar que aquilo vai melhorar, que aquilo vai mudar. Mas há 20 anos, minha gente, há 20 anos não mudou. Há 20 anos as coisas permanecem da mesma forma. E eu da mesma forma entro na dinâmica, entro na postura, entro no comportamento. Não teremos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não iremos para um caminho diferente se nós fazemos os mesmos caminhos com o mesmo destino. Então eu preciso ter essa percepção, eu preciso ter o encorajamento, que é a coragem de uma vida com qualidade. Eu sempre digo, como falei no início, qualidade de vida saudável é uma escolha, e eu acredito sim, que uma patologia, uma pessoa que é acometida por uma patologia grave, ela pode ter qualidade de vida saudável, sim. Né? Mas para isso eu preciso ter a conscientização que eu estou adoecido. Então aquelas famílias em que prendem muito, super protetora, em que não deixa aquela criança fazer nada, em que não deixa aquela criança quase que respirar, fica numa redoma de vidro, vem aí lá na frente uma movimentação de rebeldia. Eu entro para a dependência, né? Eu desenvolvo a dependência por uma rebelião. Eu tenho uma rebelião porque, me prendeu? Olha aí agora o que eu vou fazer então, não adiantou nada. Ou ao contrário, uma família super negligente, que não dá atenção, que não cuida, né, que é super faltante, ou super adoecida também. E aí o que acontece? É o que a Regina falou. Aí eu peço limite. Olha, por favor, me olhe. Eu tenho esse comportamento para me olhar, para me limitar. Claro que isso é inconsciente. Essa é uma das explicações de modelo de dependência. Como eu falei em algumas outras lives, às vezes existem vários tipos de modelos para se explicar a dependência. E esse é um deles. Então, eu tenho que me perceber, né? Eu tenho que me observar. Qual que é a dinâmica? Romilda, obrigado pela presença. Eu tenho que me perceber, eu tenho que me olhar, eu tenho que também amplamente ter essa visão diante do meio que eu estou inserido. Como que eu estou me comportando? Qual é a minha postura diante
desse paciente? Será que eu não estou sendo também... Tati, obrigado pela presença. Será que eu não estou reforçando esse comportamento? Será que eu não estou negligenciando um comportamento saudável? Porque qualidade de vida saudável, gente, ela é trabalhosa. Eu preciso ter coragem para ter qualidade de vida saudável, para ter trabalho no meu caminhar, para trabalhar na minha trajetória. Não dá para eu ter um discurso que na prática eu pego e faço totalmente diferente. Claro, como eu falei na live anterior, se essa minha prática me mostra que aquele movimento, que aquele agir, que aquele comportamento é mais saudável do que o meu discurso, automaticamente aquele agir vai mudar o meu discurso. O que eu falo, né? O que eu prego. Então, eu preciso ver se o meu discurso que eu estou tendo ali dentro dessa relação com o meu paciente, com o meu familiar, com o meu funcionário, se ela está condizendo com esse meu comportamento também no meu dia a dia. Como será que eu me comporto? Como será que é a minha atitude? Como será que é a minha postura com esse paciente? Será que eu falo algo para ele, né? Quando eu tô lá estressado, quando eu tô brigando, eu falo algo e eu não cumpro esse algo? Não adianta você dizer que não vai dar mais dinheiro se amanhã, porque o seu marido ou porque o funcionário ameaça pedir as contas, e aí eu vou lá e pego, Paulo, obrigado pela presença. E aí eu pego, sabe o que eu faço? Eu dou dinheiro, porque eu recebo ameaça. Gente, ameaça alguma cura patologia. Não cura. Você acatar ameaça, ela não cura patologia alguma. E eu vejo muitas vezes acontecendo isso dentro da família, porque a família, ela tá tão adoecida. Leonardo, obrigado pela presença. A família, ela tá tão adoecida que quando o filho ameaça, e eu já ouvi isso, então eu vou sair daqui e vou roubar. Aí a família já tá adoecida, já entra na manipulação do filho, do esposo, da esposa, né? Ou não importa quem. Valdinei, obrigado pela presença. Não, então eu te dou o dinheiro. Só que isso não vai impedir, viu? Não vai impedir dele sair e ele roubar se ele quiser. Não vai impedir. Tá? Por quê? Porque eu sempre vou querer mais. Eu sempre vou querer mais. E o paciente, como eu falei, ele precisa se responsabilizar. Ele precisa se responsabilizar. Né? A Carla colocou aqui, mesmo se a pessoa ameaçar que vai se matar, então, ia chegar nisso aí, Carla. Quando a pessoa ela ameaça que vai se matar, você tem... Gente, a pessoa ela não está no seu estado, né? Ela não está no seu estado de saudável. Se eu estou ameaçando, Rosa, obrigado pela presença. Se eu estou ameaçando que eu vou me matar, eu preciso levar essa pessoa ao pronto-socorro, eu preciso ligar pro SAMU. Olha... Meu filho, minha esposa, meu marido, seja lá quem for, tá ameaçando se matar. Ele tá dizendo que ele vai se matar. Claro que não é o papel da família investigar se essa ameaça ela é de cunho real ou não. Porque eu sempre falo que esse súplico, né? Suplicação, não é suplicação, esse desespero ao se matar, lógico que nós profissionais, nós vamos tentar entender com o paciente quem ele quer matar ou o que ele quer matar, né? Porque é algo que está angustiando, é algo que angustia, é algo que eu não estou dando conta. Agora, não é papel realmente do familiar, da empresa, saber disso. Então, se colocou súplica, isso mesmo, Tati, a súplica desesperadora, porque eu vou me matar se você não me der o dinheiro, eu vou me matar se você não me der isso, ou se você não fizer aquilo, eu tenho que partir para o quê? Para preservar a vida desse paciente. E como que eu vou preservar a vida desse paciente? Contendo ele, gente. Então eu tenho que ligar pro SAMU. Eu tenho que ligar. Eu tenho que ter uma contenção. Muitas vezes, se o verbal não está conseguindo ter essa contenção, eu preciso ter uma contenção, sim, externa. Ou próprio dentro de casa, eu preciso ter uma contenção de externa, no sentido, o paciente tem um quarto. Então, se aquele quarto, ele tem material perfurante, perigoso, se a janela tem grade, eu vou investigar isso.
E não é enclausurar o paciente, não é deixar ele preso, mas quanto mais eu puder proteger, eu estou fazendo a minha parte. Porque, Carla, nós não temos o poder disso, tá? Infelizmente, minha gente, nós não temos o poder quando aquela pessoa se ameaça, né? Está ameaçando se matar e ela, quando quer, ela vai se matar. É muito triste, mas essa é a realidade. E eu sei que para a família isso é muito pesado. Porque ela quer o quê? Gente, não existe controle. Nós não temos controle. Eu não tenho poder de controlar. Porque quando eu dou dinheiro, né? Quando eu dou... Isaac, obrigado pela presença. Quando eu dou dinheiro, quando de repente eu vou lá e não demito... Por exemplo, tá? Tô dando exemplos. Quando eu faço tudo isso, eu estou entrando no adoecimento do paciente, gente. Eu acho que eu estou ajudando, mas eu não tô. Eu estou contribuindo para que ele reforce que da próxima vez vai fazer a mesma coisa. Porque ele sabe. E ele sabe quando o afeto está encaixado. Ele sabe. O medo é desesperador. E seja qualquer comportamento que envolva dependência, né? Ai, não vou jogar mais. Ai, eu não vou mais usar a internet. Eu sempre equiparo pessoas que tiveram infarto. Pessoas que tiveram infarto, você vê que elas fazem promessa, gente, a rodo, quando está no pronto-socorro. Mas quando sai, parece que não aconteceu nada. Né? A Carla colocou aqui, às vezes fazemos isso para evitar briga. Mas evitar briga externa, né, Carla? Gente, nós evitamos brigas externas, mas como que fica aí dentro? Como que fica dentro? Como que fica o meu emocional? Como que fica a minha parte psíquica? Porque para eu estar dentro de uma relação adoecida, gente, que o outro está cometido de uma patologia tão grave, eu preciso estar saudável. E se eu não estiver saudável, eu não consigo separar o que é do outro, o que é eu. Eu acho que eu sou responsável se o outro fizer isso ou aquilo. Se o outro se matar, foi eu. Se o outro foi usar droga, foi eu. Se o outro bebeu, foi eu. Se o outro foi comprar, foi eu. Se o outro jogar, foi eu. Por quê? Porque o outro joga essa responsabilidade pra gente. Eu fui lá porque você brigou comigo. Porque você não quis me ajudar. Porque você não me deu dinheiro. Porque você não está me ajudando. Mas a doença é minha. A patologia é minha. Claro, se eu tiver apoio, é a coisa mais perfeita que vai existir. É a coisa mais gostosa que vai existir. Só que não sou eu. É você. Não tem como eu fazer por você. E olha, quando eu me sinto culpado, eu fico na mão do outro. Eu viro fantoche do outro. Eu viro bonequinho do outro. Então, gente, não existe controle. Por mais que você faça, é quase um saco sem fundo. Nada vai suprir. E não existe milagre. Não é você dando dinheiro, não é você não demitindo esse funcionário que foi pego traficando dentro da empresa. Não é você fazendo isso, impedindo esse sofrimento, impedindo essa angústia do outro que vai resolver a patologia. A Joselma colocou aqui, meu irmão de uns tempos para cá tem ameaçado se matar quando a gente não dá dinheiro. Eu peço a Deus para que não aconteça nada, mas não dou mais o dinheiro, não dá mais. Joselma, exatamente isso. Não, gente, a pessoa ela não vai se matar por causa de mim, tá? A pessoa ela não vai ir lá na boca por causa de mim. Maiara, obrigado pela presença. A pessoa, ela não vai pro bar por causa de mim. Eu não sou tão bambambam, gente. Você aí não é tão bambambam, né? Que você tem o poder de fazer isso com outro. Chega quase a linha do narcisismo. Se achar que o mundo ou que o outro anda de acordo com a sua vida, com o seu umbigo. Você não tem esse poder. Tá? Então assim, por isso que eu preciso estar saudável. Para saber separar o que é meu, o que é do outro. O que é do outro, gente, o outro que tem que resolver. E aí, por isso a importância da angústia.
Normalmente, uma das dificuldades que a gente vê do paciente procurar tratamento, sabe por quê? Porque ele nunca fica angustiado. Porque quem pega a angústia dele? A família. Quem pega a angústia dele? A empresa. Ele mesmo não tem angústia, porque ele está conseguindo tudo que ele quer. Então ele não tem angústia. Quando que surge angústia, gente? Na ausência, na falta. Aí aparece angústia. A Carla colocou, verdade, Joselma, deixa de dar dinheiro é uma libertação. Sim, e de libertação, inclusive da culpa. Não estou dizendo, Carla, que não é angustiante. Porque é angustiante. Você vê toda aquela situação, todo aquele furdúncio, é muito angustiante. É muito sofrido. Por isso que eu preciso me tratar. Por isso que eu preciso me cuidar, gente. Para isso, para eu separar minimamente. Porque senão eu bagunço. Essa questão que aconteceu lá no condomínio fechado. Vocês viram a postura do motoboy? Ele não se alterou no sentido de voar para cima do outro, né? De começar a ofender. Por quê? Porque ele estava aqui na dele. Ele estava na dele. Até o tom de voz dele, não sei se vocês viram o vídeo ou se vocês perceberam, mas até o tom de voz dele era um tom de voz pacífico. E é isso que eu tenho que fazer. Não adianta eu querer bater boca com uma pessoa que chega bêbada em casa, porque ela não está te ouvindo. Não adianta eu querer discutir com esse meu familiar ou com o funcionário quando ele está totalmente fora de si porque ele usou alguma substância. Não adianta, não adianta. Luciana, obrigado pela presença. A Joselma colocou, as pessoas se afundam e leva todo mundo junto. É horrível. Por isso que eu estou dizendo, Joselma, cada um precisa se tratar. Não dá para eu me tratar, gente, por tabela. Não dá pra eu achar que eu vou vir aqui pra tratar o meu marido, o meu filho, o meu tio, o meu funcionário. Às vezes tem empresas que me ligam. André, você podia me orientar? Olha, tem acontecendo isso com funcionário, tal. Como que eu vou agir, tal. Vou agir assim, tal, ok. Né? Oriento, faço aí minhas pontuações. Mas aí, a empresa quer que o paciente mude através dele tá vindo pedir orientação pra mim. Meu paciente nem tá nem aí. Ele nem questiona o comportamento dele. Ele nem questiona o uso dele. Por isso que eu preciso estar muito saudável para eu poder pontuar no momento devido e adequado a minha preocupação, a minha angústia, o quanto que está sofrido para mim, o quanto que eu me sinto impotente diante daquela situação. Diante daquele momento, diante das circunstâncias, diante da toda situação que são desencadeadas pelo aquele comportamento. A Mayara colocou aqui, saber separar os papéis e perceber e delimitar o que é do papel do outro. Que é isso que eu estou dizendo. As pessoas se misturam tanto, fica um furdúncio, que ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe qual que é seu papel ali. E aí, gente, vira o furdúncio. Eu já recebi família, por exemplo, que a filha virou mãe, que a mãe virou filha, que o pai virou irmão. Olha, um salseiro fora que começa a quebrar as relações amorosas que tem lá dentro. Porque aquele paciente, como ele fica centro, aquele outro irmão, ele começa a se queixar que não está tendo atenção. Aquela esposa começa a se queixar que o marido não está apoiando. Aquele marido começa a se queixar que a esposa só sabe falar do problema do filho. Olha, vira um salseiro. As relações começam a se quebrar mais. Os departamentos das empresas começam a se quebrar. Porque esse paciente, ele começa a desorganizar, né? A desorganizar toda a equipe. Toda a equipe. Porque o Wellington, obrigado pela presença. Por quê? Porque aquele funcionário, para eu não perdê-lo, eu começo a deixar ele fazer tudo. E aquele outro que entra no horário, que faz seu horário de almoço corretamente, que sai no seu horário, que faz entrega direitinho, né? Não, até na relação comportamental é positivo. E aí?
esse funcionário começa a se sentir injustiçado. Porque aquele outro que chega embriagado, ele até faz entrega, ele até entrega no prazo, mas ele não comparece muito no trabalho, arruma confusão com as pessoas. Mesmo assim, ele pode fazer o que ele quer, porque a empresa não quer perdê-lo. E aí o que acontece? O departamento, a equipe, ela começa a ficar desanimada, começa a perder as esperanças. Como a família. A família começa a ficar desesperada. A família começa o quê? A esconder. Começa por aí, né, gente? Porque a família esconde. Eu preciso esconder. Primeiro eu tenho um momento de negação. Não tá acontecendo. Depois eu tenho aquele momento de negação. Só nós aqui vamos saber. Não podemos abrir. Então quando a gente vai nas festas, ai, cadê fulano? Ai, não tava bem. Ai, viajou. Ai, tá trabalhando, tá fazendo isso, aquilo. Pra não, né, justificar a ausência. Da forma correta que é. Ué, por que fulano não veio? Porque tá doente? Porque não pode? Porque não tá bem? Porque aí eu começo, gente, a entrar na dinâmica da mentira. A mentira começa a fazer parte. Né? Fernando, meu lindo, Baltazar, obrigado pela presença. O que acontece? Começa a fazer parte. A mentira começa a fazer parte dentro da família do dependente. Porque o dependente já mente. Ele já mente para conseguir. A família começa a mentir. Porque ela tá fazendo... Eu tenho uma frase, gente, que eu acho tão bárbara assim. O silêncio, quando se tem algo a falar, é mentira. Olha que frase linda. Gostaram da frase? Né? Que foi que a cara falou. Às vezes, André, a gente faz coisa para arrumar briga. Mas que poder eu tenho de arrumar briga ou não? Garante que não vai arrumar briga, porque é mentira. É mentira. Letícia, obrigado pela presença. É mentira. Eu arrumo primeiro uma briga interna. Né? Primeiro eu vou arrumar uma briga interna. Pra depois eu arrumar uma briga estrondosa. Porque aí vai ser um estrondo. Vai ser um estrondo. Cris, obrigado pela presença. Thaís, obrigado pela presença. Entende? Doutor Adriano, obrigado pela presença. Vocês entendem? A mentira que eu critico tanto do meu paciente, do meu familiar, do meu funcionário, eu começo a fazer. Eu começo a mentir. Começo a mentir pra família. Eu começo a mentir pras pessoas que ligam. Rafa, minha linda, obrigado pela presença. Tati, a frase é... A Tati tá pedindo pra eu repetir a frase. Gente, a frase é... O silêncio, quando tem algo a falar, é mentira. Ou seja, o silêncio é mentiroso quando eu tenho algo pra falar. Eu não posso deixar, eu não posso ser negligente de não falar para evitar uma briga, evitar uma discussão. Claro, gente, se eu avaliar que aquilo ainda assim vai ser o mais saudável. Porque eu também tenho que ter o bom senso, se aquele momento é a hora de falar. Entende? Como eu já falei uma vez, a maturidade é eu ter a clareza de que aquele momento é para falar. Como eu falei, se o paciente chega usado, vai adiantar eu falar? Se alguém está alterado, vai adiantar eu falar? Se alguém está gritando, esperneando, vai adiantar eu falar? Eu tenho que ser mais impositivo. Ou eu saio de cena. Se eu não consigo, eu saio de cena. Não dá pra eu entrar no surto do outro, hein, gente? Não dá pra eu despirocar com o outro. Porque é hipocrisia. Eu critico o outro e tô fazendo a mesma coisa. Tá? Eu falo mal do outro lá, que tá fumando maconha, mas bebo não sei quanto no final de semana. Não é porque você não é dependente que você não possa desenvolver, hein? Você tem controle sobre o seu uso do álcool? Você tem controle sobre o seu uso
de algum comportamento? Então para de ficar olhando o rabicó do outro. Olhe pro seu. E como que eu vou fazer de uma forma saudável para poder acolher e orientar aquele outro? Claro que desde o momento que ele queira. Tá? Desde o momento que ele queira. Não dá pra eu forçar. Tratamento, gente, não dá pra eu forçar. Angústia, a pessoa tem que ter. E o que acontece muito que eu vejo é isso. As pessoas quererem fazer tratamento pelo outro. As pessoas quererem arrumar a vida do outro por ela. E eu sei, viu? Eu sei que é pesado. Pesado e triste. Constatar isso. Que você não tem esse poder. E não tem. Não temos esse poder. Por isso que eu preciso estar saudável para poder conversar assertivamente com aquela pessoa, com aquele paciente, com aquele ente querido. O que nós podemos fazer? Porque tá muito pesado para mim. Tá muito angustiante. Tá muito tenso. O que a gente pode fazer juntos? Não adianta eu impor. Eu vou impor as regras. As regras eu vou impor. Se mora na minha casa, as regras é da minha casa. Se tá na minha empresa, as regras é da minha empresa. Ah, André, mas o meu chefe é dependente. Aí você vai ter que falar com o superior, né? Vai ter que falar com o superior. Se esse chefe que é dependente... Flávia, obrigado pela presença. Se esse chefe que é dependente, ele te oprime, te explora, tá adoecendo a equipe. E não adianta você falar, que já foi pontuar e não adiantou. Aí você vai ter que, ou seja, eu preciso ver o que vai ser saudável. André, mas se uma mãe bebe socialmente, é responsável, adulta e independente, tem que deixar de beber para dar exemplo ao filho dependente químico? Não, cara, o que eu disse é, às vezes, o familiar, ele fica tão no pé do dependente, mas tem um comportamento dependente tanto quanto. Tá? Agora, se eu bebo, não sou dependente, tenho a minha vida, não tenho prejuízo algum. Porque, gente, como eu falei, existem muitos pacientes que são dependentes e estão fazendo suas entregas nas empresas. Todo mundo sabe aqui, eu atendo um programa da aviação em que piloto comissário em fase toxicológico deu positivo, ele sai de escala e vem pra mim. E estão lá, estão voando. Então, essa coisa de não entregar ou não trabalhar, gente, pode ser um dos critérios, mas não é único. Existem vários outros, como a questão do prejuízo, né? A família ficar no pé, a empresa pontuar, o amigo dizer, olha, tal, essas coisas já é um prejuízo. O outro buzinando no seu ouvido já é um prejuízo. Já é um prejuízo. O exemplo que eu digo lá da criança, quando é criança, é sim. Não, veja, eu já falei isso numa live. Às vezes, o pai e a mãe falam pra criança não mentir. E aí a tia, aquela tia chata, sabe? Aquela tia insuportável, liga. A criança atende o telefone e a mãe e o pai ficam assim, ó. Pra falar que não tá. Caçamba! A mãe e o pai acabou de falar pra criança não mentir e tá mandando a criança mentir. Tem um livro, um Jordan Peterson, 12 regras pra vida, ele fala isso. Sempre fale a verdade, ou pelo menos não minta. Pra que atendeu o telefone então? Então não atendesse, já que não quer falar. Aí eu não preciso mentir, né? Não atende o telefone então. Agora, não dá o cala, porque eu ouço muito isso, tá? Como eu falei, André, mas o outro tem que parar, né? O outro tem que fazer. Olha, isso é muito de cada família. É muito de cada família. Se a família percebe que esse é um gatilho pro paciente, a família vai ter que ver o que vai ser melhor para ela.
A família vai ter que ver o que é melhor pra ela, o que é mais saudável pra essa relação. Se é parar, não vou beber na frente do meu filho, não vou fumar na frente do meu filho, não vou ter determinados comportamentos na frente dos meus filhos, ou das pessoas que eu me relaciono. Não sei. Você que tem que saber a sua postura diante da vida, a sua postura diante do mundo. Né? Porque senão fica um peso, como aqui a Carla colocou, a mãe do exemplo acima é exemplar. Eu tenho que tomar cuidado para não jogar a responsabilidade para essa família. Que a família é culpada do paciente não ter parado. Porque a família não vai na consulta médica, porque a família não dá apoio. Gente, como eu falei, a patologia é minha. Ninguém é obrigado a se tratar. É igual quando a gente tá de regime, gente. A gente tá de regime e a gente obriga o nosso marido ou nossa esposa a fazer regime. O regime é seu. Você que não tá comendo. Por que você obriga o outro a comer? Claro, se é você que faz, você que tá cozinhando, você que depende... Aí não tem como. Aí você pergunta, tá? Mas tem lá. Agora, eu vou sair. O outro pede... vou pedir... Eu peço uma salada, o outro pede uma pizza. Você vai pedir pizza? Eu tô de regime. Gente, sou eu que tô de regime. Mas eu vou ver, não vou aguentar. Então não saia. Se você acha que é tão pesado que você não consegue dar conta... Você que tem que se preservar. Não é o outro que tem que se poupar pro seu tratamento. E é isso que eu falo, muitas vezes que eu tô vendo, é isso. O outro fazer, achando que vai tratar o outro, isso não acontece. A Regina colocou, filhos aprendem pelo exemplos e não pelo dito. Sim! Mas o que eu tô dizendo, Regina, é que a gente não pode responsabilizar unicamente a família pelos atos dos filhos. Porque às vezes a família educou, passou valores, princípios. Gente, eu sempre falo, eu acredito piamente que nenhum pai, nenhuma mãe pegou na mão do filho. Cassiana, obrigado pela presença. E levou na boca. Eu acredito piamente. Levou num cassino. Pensando que o filho vai virar dependente. Então, muitas famílias, obviamente, todas eu acredito cria os seus filhos, educam seus filhos de uma forma que acredite que aquilo seja saudável. Agora, para onde o filho vai não é o seu poder. Você não tem poder. Entende? Você não tem esse poder. Paula, obrigado pela presença. O Isaac colocou aqui. O paciente perceber que ir na reunião de família e churrasco é demais para ele e evitar o convívio. O paciente perceber que ir na reunião de família e churrasco é demais para ele, é evitar o convívio. Ó, Isaac, como eu falo, o paciente tem que avaliar o que é saudável para ele. Ele vai bancar a família ficar buzinando para ele? Ficar enchendo o saco dele porque que ele não foi? Ficar criticando ele que é um antissocial, que você agora não vem mais aqui, que você não faz mais isso. Ele vai bancar isso? Porque se ele bancar, ok, de uma forma saudável. Agora, se ele não vai, aí a família buzina, e depois ele vai pro bar beber, porque vai falar que não consegue ouvir a família encher o saco dele, isso é infantilidade, isso é imaturidade. Isso é boicote. Por isso que eu preciso me perceber. E não dá pra gente fugir. E eu tenho que perceber se eu estou fazendo isso pra fugir e evitar. E eu estou evitando entrar em contato com as minhas sensações, minhas emoções, meu desconforto. Porque, gente, desconforto é pra ser enfrentado. E aí, com esse enfrentamento, a gente vai desenvolver recursos e estratégia pra lidar de uma forma saudável. Não adianta fugir. Não adianta fugir. No início de tratamento, eu sempre falo para os pacientes, no início de tratamento, sim, eu vou ter que evitar muitas coisas. Mas, gente, a dependência é uma patologia crônica. Você vai ter que lidar com isso a vida inteira. No início não dá para passar por essa rua. Ok, mas que lá na frente pode ser que não tem como eu não passar por essa rua. Não tem como eu não falar com determinada pessoa. Não tem como eu não encontrar com determinada familiar. E se eu não tenho, o que eu vou fazer? A Carla colocou, às vezes você dá o mesmo amor e educação para 3 filhos e cada um tem suas atitudes e posturas diferentes. Com certeza, é isso que eu tô dizendo.
Porque, gente, existe a personalidade do ser humano. Existe a construção da identidade. Que não é só a família. É a sociedade, é os grupos, né? É a cultura, é a própria estrutura. São várias coisas que formam a personalidade. Não é só a família. Por isso que eu falo, vem um peso para a família, que a família é culpada do paciente ser dependente, do paciente virar um criminoso. Não estou dizendo, obviamente, 100%, né, gente? A gente vê umas famílias aí que eu vou lhe dizer, viu? Olha, eu vou te dizer. Mas, ainda assim, cada um com o seu papel. Cada um precisa se responsabilizar pelas suas atitudes, pelos seus atos. Então, olha quantas dificuldades, olha quantos obstáculos, gente, a gente vai encontrando para tratar das dependências. O preconceito, o olhar discriminatório das pessoas, discriminar, né? Discrimina mesmo. O que falam e pensam do dependente? O que pensam? Exploda-se. Mas o que falam? O paciente precisa estar muito estruturado para ele bancar isso. Que ele vai ouvir. E é mentira? Determinadas coisas que vão ser faladas? Não! E eu preciso assumir, é verdade. Esse sou eu. É verdade, eu fiz isso. Porque dependência, gente, como eu falei, é crônica, é igual tatuagem. Você faz a tatuagem, olha a minha tatuagem, gente. Você vê, ó, é um coração, é o meu coração. Então, você faz a tatuagem, mesmo que eu vou lá e tire, vai ficar a marca. A dependência é a mesma coisa. Mesmo que eu fique abstinente, mesmo que eu não tenha mais aquele comportamento, você já está rotulado. Sempre vão te lembrar. Ou você sempre vai lembrar. E aí o que acontece? Você precisa desenvolver recursos e estratégias saudáveis para lidar com isso. Para lidar com a sua vida. Essa é a sua vida. Ah, eu queria ter uma vida tão diferente, André. Então, mas a sua vida é essa. A sua vida é essa. Começa por aí. As pessoas quererem outra vida, gente. E aí o que eu faço? Eu anestesio, porque eu não aguento minha vida. Aí eu só anestesiando para eu conseguir existir na minha caminhada. A Regina colocou, acredito que muitos fecham os olhos para evitar o confronto e tudo que envolve. Mas sem dúvida, por isso que a gente vai fechando. Né? A gente vai ficando o quê? Vai ficando, você vê que todo mundo vai adoecendo. Não é só a família. Cristina, obrigado pela presença. Não é só o paciente que vai adoecendo. A família também. Então olha quantas dificuldades e quantos obstáculos a gente vai tendo. É ambivalente a sociedade. Para você se incluir dentro de um grupo, você precisa beber. Mas quando você se torna dependente, você é excluído. Ou seja, eu preciso beber para ser incluído, mas se eu viro dependente, eu sou excluído. Eu preciso gastar para ser incluído dentro de um grupo, mas quando eu começo a exagerar, eu sou excluído. Você vê como é ambivalente? É ambivalente a sociedade. E aí, as pessoas começam a acontecer isso. Fica ambivalente. Ou seja, todo mundo começa a adoecer. Não importa se a sociedade impõe. Hoje é dia dos pais do Brasil, né? Parabéns a todos os pais que estão aqui na live do Brasil. Portugal já foi em março. Mas para o Brasil, que todos aí, todas as mães que foram pais. Minha mãe, obviamente, foi mãe e pai maravilhoso. Parabéns para ela também, né? Maravilhosa. Estou aqui a ela. Devo isso a ela. Toda a minha caminhada, toda a minha trajetória, eu devo a minha mãe, que foi mãe e pai. E aí, como que a gente vai olhando para esse cenário? Como que a gente vai construindo um cenário saudável?
Como não adoecer ao mundo adoecido? A sociedade pode impor, o outro pode impor, mas é saudável para mim? Para isso eu preciso estar saudável, para entender, para compreender, para me sentir, para me perceber, para me observar, para saber que aquilo não é saudável. E a vida não é de prazeres, a vida não é o que você quer. Tem um texto do Rafael, um psicólogo maravilhoso, que ele fala educar a vontade. Eu preciso educar a minha vontade, para ela não fazer birrinha quando ela quer. Entende? A vida não é só de prazeres, a vida não é só o que eu quero, a vida não é só de vontade, a vida é o que é preciso ser feito, o que é necessário ser feito. E eu falo para o paciente dependente, você não pode, não é que você quer, não quer, porque se pudesse você estaria lá. Acatar o desejo você estaria lá. Mas não é com esse desejo que eu quero conversar. Você tem que ter claro que, por que você não pode. Como você também tem que saber da sua vida. O que você pode? O que você não pode? O que é saudável na sua vida? E quando a pessoa fala que usa droga porque não teve amor do pai, que é o que a Carla tá falando. Então, não dá pra pegar essa justificativa, Carla. Essa é a vida. Essa é a minha história. Não tive amor do meu pai. Essa é a minha história. O que eu vou fazer dessa minha história? A gente não tem poder, não tem controle do nosso passado. Mas a gente tem sim uma escolha diante do meu presente para a construção saudável do meu futuro. Quem faz isso, que justifica tudo que faz pelo passado, estou adoecido. São os imaturos. Pessoa imatura. Não amadureceu. E por isso que eu preciso me conhecer, me sentir, me observar. Para quê? Para que eu possa desenvolver recursos e estratégias saudáveis para a qualidade de vida no meu caminhar. A Paula colocou, é difícil ficar longe de quem a gente ama, mas pior é amar e perceber que não dá mais para ficar junto. Paula, perfeito. Perfeito, por isso que eu falo, o amor é um dos ingredientes para uma relação. Mas eu preciso saber se aquela relação é saudável. O paciente dependente, ele ama a gente. Ele ama a cocaína, a maconha, o jogo, o sexo, a pornografia, o videogame, ele ama. Só que não é saudável. Ele faz tudo por eles. Com certeza, Paula, é dependência sim. Dependência no sentido dinâmica, tá? Dependência emocional. Gente, o tempo tá acabando. Ai, meu Deus, passou rápido demais. Olha, espero que eu tenha contribuído, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha aí aberto um pouquinho aí essa questão, essa reflexão pra vocês. Tchau, minha gente. Boa